Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e hoje nós vamos resolver todas as questões da prova do vestibular da UERJ 2025, segundo exame de qualificação, ok? Então, sem mais demoras, vamos lá começar logo com a primeira questão, que é uma questão que fica naquela parte inicial, não na parte de matemática, né? Mas ela é sobre matemática. Em 2024, o governo brasileiro limitou os juros do cartão de crédito cobrados quando não se paga o valor integral de uma fatura. Com o limite estabelecido, não se pode ultrapassar a cobrança de 100% de juros sobre a dívida do cartão. Observe na tabela os valores F, que aplicados à dívida de um cartão de crédito, determinam o valor da dívida total até o mês M. Então aqui a gente tem quantos meses passam-se a partir do momento que foi feita a dívida, né? E aqui os fatores multiplicativos em relação ao que você devia. Com base na análise da tabela, o mês M em que a dívida desse cartão atinge juros de 100% é... Qual é a questão? Não precisa recorrer a juros simples, juros compostos, não precisa nem chegar a esse ponto. A questão é, quando eu tenho um certo capital, se eu vou fazer com que ele aumente, eu tinha aquela questão de que eu somo o meu capital vezes um certo juro, tá? Aí, quantos meses, dependendo da quantidade de meses, ou se ele é por mês ou não, seria um CIT, né, que multiplica por T. Mas o mais importante é que eu tenho uma taxa que, multiplicada esse capital, vai fazer meu capital crescer. Então, no final, o que eu tenho é sempre o capital que multiplica 1 mais essa taxa, justamente mais esse percentual a mais que eu terei que pagar. Ora, se ele diz que eu tenho 100% de juros, significa que esse I foi 100%. Ele quer saber quando, em que momento isso acontece. Ora, 100% nada mais é que 100 sobre 100, que é 1. Vocês já perceberam onde que eu vou chegar, mas só para detalhar bem. Então, quando eu tiver esse 100% de juros, isso vai corresponder a um capital multiplicado por 1 mais 1, que é igual ao dobro do capital. Então, o fator multiplicativo vai ser 2. Então, você tem que olhar aqui nos meses, quando que o meu fator multiplicativo passa de 2? Olha, é aqui, no mês 5. Então, nesse momento, eu passei de 100%. Então, é o mês 5, letra D de dado. Essa era uma questão bem simples, que você, habituado com juros, você matava de cara, nem precisava fazer todo esse raciocínio aqui, tá? Inclusive, tem um vídeo no meu canal sobre porcentagens, tem outro sobre juros. Se vocês quiserem olhar lá depois para mais detalhes, podem procurar por esses temas, tá bom? Agora a questão 28, já na parte de matemática mesmo da prova. No gráfico a seguir, está indicada a comparação entre os números de acidentes de trânsito ocorridos durante o mês de março nas avenidas A, B, C e D. Então, as avenidas estão aqui nas abscissas, A, B, C e D, e nas ordenadas quantos acidentes eu fui tendo, ok? Então, a avenida A teve 4 acidentes, a B teve 2, desculpem, a C teve 2 e a D teve 1. Em abril foi feito outro gráfico na mesma escala e observou-se que o número de acidentes de março para abril reduziu pela metade em 2 das avenidas, sem se alterar nas outras 2 colunas. O gráfico que representa a comparação entre os números de acidentes dessas avenidas em abril é... Então, eu tenho que encontrar um gráfico que mostre 2 dessas avenidas com metade dos acidentes e as outras mantidas. Ora, aqui eu tenho 4, 2, 2 e 1. Então, eu tenho que encontrar algum lugar que tenha a metade em pelo menos algum deles. Ó, aqui na opção A, eu tenho 2, que é a metade de 4, lá logo na primeira avenida. B, que é 1, que é a metade de 2. Mas o C também é 1. Então, eu tenho aqui 3 avenidas que ficaram a metade. Ele não disse isso. Ele disse que tem que ser 2 avenidas que ficam pela metade. Aqui, eu tenho a primeira avenida e a segunda iguais. A terceira é a metade, mas a quarta não é. Então, também não pode ser. Aqui eu tenho a primeira avenida pela metade, a segunda mantida, a terceira pela metade e a quarta mantida. Opa, então já é essa. Se vocês olharem aqui, eu tenho 2, que foi a metade, 2, que foi a mantida, 1, que foi a metade e 1, que foi a mantida. Se for lá no outro, vocês vão ver que eu tenho também
3 avenidas que tiveram metade. Então é a letra C, acabou, fim de papo, essa é a resposta dessa questão 28, tá bem? Questão 29. Particularmente, eu achei a parte final do enunciado meio complicada, tá? Achei que não foi bem redigida. Mas vamos lá, vamos resolver conforme o que o gabarito deu, tá bom? Um fabricante reduziu a embalagem de seus sucos, mantendo o preço de venda que era de R$ 10 por unidade. Então, o preço de venda, eu já vou escrever aqui, era R$ 10 por unidade. Na tabela estão apresentadas informações do custo do produto para o fabricante antes e depois da redução. Então, o preço de venda ele manteve. Então, eu vou colocar aqui, essa aqui é a coluna do antes, e essa aqui é a coluna do depois, tá bom? R$ 10 também. Aqui, a gente vê que os custos envolvidos antes da redução eram R$ 2,50 mais R$ 2,50 da embalagem e do próprio conteúdo, que dá um custo de R$ 5,00. Assim como aqui, depois da redução, dá um custo de R$ 4,00, 2 mais 2. Bom, tem aqui também uma questão de capacidade, que na primeira parte a capacidade é 250 e depois da redução é 200. Depois eu vou comentar esse assunto, que é um dos pontos que eu achei complicado aí, o que andaram fazendo. O aumento percentual do lucro do fabricante por unidade em relação ao custo foi igual a... Então, assim, só para colocar na mesma tabelinha, o custo aqui é 5 antes e 4 depois. Logo, o lucro nada mais é que o preço de venda menos o custo, é aquilo que eu lucrei. Então, 10 menos 5 dá 5, 10 menos 4 dá 6. O aumento percentual do lucro do fabricante por unidade, aqui começa a questão, para mim, por unidade é por embalagem, mesmo porque aqui ele fala o preço de venda que era R$ 10 por unidade, então sempre que ele fala por unidade, o produto é a unidade para mim é a garrafa, não tem nada a ver com o volume, tá? Então, para mim, o lucro percentual que ele tinha na primeira situação era em relação ao custo, tá aqui, ó, em relação ao custo, é de 5 dividido por 5, ou seja, a cada 5 de custo eu ganhei 5. Isto aqui é 1, que nada mais é que 100%. Ou seja, eu tinha 100% de lucro. Eu investia R$ 5, conseguia R$ 5 de lucro. Já aqui, o lucro é justamente o que eu lucrei 6 dividido pelo que eu coloquei de custo 4. De novo, para calcular essas porcentagens, também tem um vídeo sobre isso, e que dá esses detalhes de como você calcular aumentos e reduções percentuais, tá? O aumento aqui foi de R$ 6, o meu lucro, enquanto que o meu custo foi 4. Então, 6 dividido por 4 é 1,5, que em termos de percentual daria 150%. Ora, o meu lucro era 100%, passou a ser 150%. Por unidade, aumento percentual do lucro. De 100% passou para 150%. O aumento foi de 50%. Letra D. Eu andei vendo várias respostas na internet que levavam em conta o suco também. Então, ele fazia toda a conta em relação a 1 litro, por exemplo. Então, é o cálculo para 4 garrafas. E depois ele fazia o cálculo para 5 garrafas. E aí fazia as contas e acaba dando os 50% também. Mas é mais por uma questão dos valores que acabaram sendo definidos aqui para a questão. Na minha opinião, não tem que levar em conta o volume, porque ele pede por unidade. E para mim, a unidade aqui é uma garrafa, uma embalagem. Ó, R$ 10 por unidade. Sempre que ele fala o nome unidade, para mim ele está se referindo a uma garrafa só. Tá bem? Essa questão é um pouco misto de geometria plana com trigonometria, mas, a grosso modo, trigonometria resolve ela completamente, de uma forma simples. Eu vou fazer dessa forma logo primeiro, tá? Considere o triângulo retângulo ABC representado a seguir. Sabe-se que BC é perpendicular a AC, então já está aqui o ângulo reto. AD é a bissetriz do ângulo CAB,
Então, a gente já vai fazer uma coisinha aqui. Eu tenho que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Vou fazer uma marquinha dizendo que eles são iguais. Bissetriz divide o ângulo ao meio. ABC é igual a 30 graus. ABC está aqui, esse ângulo aqui, ok? E BD mede 20. BD mede 20 centímetros. Bom, nesse triângulo retângulo maior, se aqui é 90 graus, aqui é 30 graus, obrigatoriamente esse ângulo todo aqui vai ter que ser 60. Porque a soma tem que dar 180 graus. Então, é o famoso triângulo 90, 30, 60. Esse segmento aqui é bissetriz, então aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 30. Beleza? 30 graus. Tudo aqui é grau. Bom, neste triângulo retângulo menor aqui, ABC, se aqui eu tenho 30 graus, nesse vértice A, aqui obrigatoriamente temos que ter 60 graus, porque a soma também tem que dar 180 graus. Então, este ângulo é 60. O que ele me pede é a razão AC, ou seja, esse pedacinho aqui, esse lado aqui, dividido por DC, ou seja, dividido por isso aqui. Aqui nós temos um triângulo retângulo em que esse aqui é o cateto oposto do ângulo, 60 graus, e aqui é o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Nós temos uma relação trigonométrica, uma definição trigonométrica, que leva em conta cateto oposto e cateto adjacente. Qual é? Tangente. A tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto ou cateto separado, dividido por cateto adjacente, ou seja, o cateto que é colado ao ângulo. Então, o que ele quer nada mais é do que AC sobre DC, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente de alfa. Então, eu estou procurando, na realidade, a tangente de 60 graus. Só isso. Eu não gosto muito de ficar decorando, então eu prefiro decorar ou ter de cabeça apenas os senos e os cossenos. E a tangente a gente sabe que é seno sobre cosseno. Eu gosto de fazer assim. Se você já sabe a tangente de 60 graus de cabeça, sem problema. Seno sobre cosseno. O seno de 60 graus, vou botar até aqui, tangente de 60, é igual a raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno. Cosseno de 60 graus nada mais é que meio. Corta, corta, dá raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, que é a relação entre AC e DC. Letra A. Então, vocês viram que basta apenas saber trabalhar os ângulos aqui, ver o que significava bissetriz, que ele parte o ângulo ao meio, saber que a soma dos ângulos dá 180 dentro do triângulo, e saber que o que ele está pedindo nada mais é que a tangente desse alfa aqui, desse ângulo. Tá bem? Questão 31. Um professor de educação física realiza regularmente a medição da altura de seus alunos. Na turma A, que tem 25 alunos, quando um aluno saiu e outro entrou, o professor fez nova medição. Então, continuaram 25. Ao final, observou-se que a altura dos alunos que não saíram não mudou. Então, a gente tem uma situação dessa forma. Primeiramente, eu tenho os alunos com as alturas de A1 até A24, que não mudam nunca. E no início eu tinha uma idade de um aluno que era o aluno 25, ok? Depois, quando trocou um aluno, eu continuei a ter esses alunos aqui, até 24. E a última idade, em vez de ser o aluno 25, eu vou chamar de B25. É a altura desse novo aluno aí que entrou, tá bom? Por enquanto, só literal. Vamos lá. A altura dos alunos que não saíram não mudou, foi o que eu coloquei aqui. A altura do aluno que entrou era 1,82, então eu já tenho um dado aqui também. O B25 é igual a 1,82 metros. A nova média das alturas dos alunos aumentou em 1 centímetro. Bom, de cara, eu estou trabalhando tudo com metro, então vamos transformar esse centímetro em metro, vamos? 1 centímetro nada mais é que 0,01 metros. Beleza?
A altura em metros do aluno que saiu dessa turma é, então eu quero saber o A25. Bem, qual é o conceito de média? Né? Ele fala aqui que a nova média das alturas aumentou 0,01 metros. A média no primeiro caso era igual à soma de todas as idades, A1 mais A2, até 24, mais A25, né? Dividido por 25 amostras, 25 idades. A média 2, ou seja, depois que trocou o aluno, é quase a mesma coisa, até o aluno 24 é igual, mas aqui entrou o B25. E tudo sobre 25 também, ok? E ele fala que a nova média, o M2, aumentou 1 centímetro. Então, M2 é igual a M1 mais 0,01. Então, em cima dessa equação aqui que eu botei, o M2, que é A1 mais, aí vai embora até A24, mais B25 sobre 25, é igual ao M1, que é quase a mesma coisa, só troca o último, mais A24, mais A25, sobre 25, mais 0,01, ok? Fazendo o MMC, eu vou ter que, desse lado aqui, eu vou chamar esse A1 mais papapá de um somatório aqui. Vou botar um símbolo aqui que não sei se todos conhecem, mas só para facilitar. Somatório de A1 até A24 mais B25 é igual, que aqui o MMC dava 1, aqui dá 1, aqui é 1, dá 25. Aqui vai dar também o somatório de A1 até A24 mais A25 e aqui mais 0,01 vezes 25 mais 0,25, ok? Esse somatório de A24, de A1 até A24 é igual a esse aqui, eu posso cortar. E o B25 eu tenho aqui, foi me dado, é 1,82. Então 1,82 é igual à altura do aluno que saiu mais 0,25. A altura do aluno que saiu é igual a 1,82 menos 0,25. A altura do aluno que saiu é igual, subtraindo aqui, vai dar 1,57. E aqui está a resposta. Letra D de dado. Então, o conceito aqui é saber o que significa média. E a partir da média, começar a trabalhar o conceito. Tá bom? Vou fazer aqui uma divisão, caso vocês queiram tirar um print de tela. Essa questão é muito legal. Observe os gráficos das funções reais f e g, definidas por f de x é 2 elevado a x e g de x é igual a 1 oitavo elevado a x menos 1, sendo x pertence a R. Os gráficos estão aqui, elas foram desenhadas e daqui a interseção. Você não precisaria fazer isso que eu vou falar, mas, só para interpretar, 2 elevado a x é uma função crescente. Quanto mais o x vai aumentando, isso aqui vai aumentando. Então, não pode ser essa. Então, na realidade, essa aqui representa 2 elevado a x. E essa aqui que é decrescente é um número que é menor que 1, elevado a cada vez um número maior, né? Porque x menos 1, quando x é 10, isso aqui dá 9. Quando x é 100, isso aqui é 99. Então, quanto mais aumenta o x, mais reduz o g de x. Então, é essa aqui. Então, essa aqui é a g de x. Vou botar aqui g de x. E essa aqui é a f de x, tá? De novo, não precisava esse raciocínio não, mas só para posicionar. Ora, a interseção nada mais é que você igualar as duas funções e encontrar qual o valor de x e depois qual o valor de y. Só isso. Então, 2 elevado a x é igual a 1 oitavo elevado a x menos 1. Poderia usar logaritmo? Poderia, mas não precisa ser tão cruel. Olha só o que é que a gente pode fazer. 1 oitavo é igual
a 8 elevado a menos 1, concorda? Qualquer número elevado a menos 1 é o inverso dele. E o 8 nada mais é do que 2 ao cubo. Então isso aqui pode ser escrito assim, 2 ao cubo elevado a menos 1. Quando você tem expoente de expoente, é só fazer o produto dos expoentes. Então isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 3. Então eu posso jogar isso agora aqui, no lugar de 1/8, porque isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3, tudo elevado a x menos 1, porque era o expoente lá do 1/8. Expoente de expoente é só multiplicar os expoentes. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3, que multiplica x menos 1. Dois números são iguais. Se as bases são iguais, é só igualar os expoentes e você resolve essa equação aqui. Então, x é igual, vamos fazer a distributiva aqui, menos 3x mais 3. Passando o 3x para o outro lado, vai ficar, somando com este x, vai dar 4x, é igual a 3, logo x é igual a 3/4. O x eu já achei, esse é o x0. Para achar o y0, eu tenho que substituir o x em qualquer uma das funções. Eu vou substituir na 2 elevado a x porque me parece mais fácil. Então, o y0 vai ser igual a 2 elevado a 3/4. Quando você tem um número elevado a uma fração, o que está no denominador da fração nada mais é que o índice da raiz que você vai colocar. Então, nesse caso aqui, 2 elevado a 3 sobre 4, significa que é 2 elevado a 3, sem problema, o numerador está ali, só que a raiz quarta. Esse denominador vem para cá sendo o índice da raiz. Então, y0 é igual a raiz quarta de 2 ao cubo. Ou, porque a gente não tem aqui nas opções 2 elevado ao cubo, basicamente raiz quarta de 8. Então, é a letra A. O x0 é 3/4 e o y é raiz quarta de 8. Beleza? Próxima questão. Uma pessoa tem no bolso exatamente 7 notas de valores diferentes. 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 reais. As notas normais que estão em circulação hoje no Brasil. Como mostra a imagem. Essa pessoa retira do bolso, ao acaso, apenas 3 dessas notas. Ela vai lá e pega 3 notas lá, quaisquer. O número total de retiradas diferentes em que as 3 notas somam valor maior que 50 reais é igual a... Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Vamos supor que essas 3 notas fossem todas diferentes, menores, né, que 50. Vamos pegar as 3 maiores, 20, 10 e 5. Se eu pegar 20 mais 10 mais 5, não vai ser maior que 50. Então eu chego à conclusão que para a soma dar um valor maior que 50 reais, obrigatoriamente eu tenho que usar ou a nota de 50, ou a nota de 100, ou a nota de 200. Né? Porque eu posso ter 50 mais 100 mais 200 numa só vez também. Mas pelo menos uma dessas notas tem que estar lá. Qual é a melhor maneira de fazer? Porque aqui eu teria que fazer, para o caso da primeira nota ser 50, quais são as outras? Para 100, quais são as outras? É melhor a gente calcular ao contrário, ou seja, em que caso não é maior que 50. E aí depois eu faço o total menos isso. Em que caso não é maior que 50? Não é maior que 50 se as 3 notas, desculpem, forem 3 dessas 4 aqui. Ou 2, 5, 10 e 20. Eu vou escolher 3. Então isso nada mais é que uma combinação de 4 elementos, de 4 cartas, 3 a 3. Isso aqui a gente já sabe que dá 4, mas se quiser usar a fórmula, 4 fatorial sobre 3 fatorial, 1 fatorial. 4 fatorial dividido por 3 fatorial fica só o 4, dá 4. Tá bom? Então isso aqui são os casos menores que 50. Número de casos totais. Os totais seriam a combinação das 7 cartas, 3 a 3. Ou seja, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 fatorial. Isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial
sobre 3 fatorial, 4 fatorial. 4 fatorial vai embora, 7 vezes 6 vezes 5. 3 fatorial é igual a 6, então isso aqui também vai embora com esse 6. Então nós temos 35 casos totais. Se eu tenho os casos que vai dar menos que 50 e os casos totais, subtraindo um do outro, eu terei os casos maiores que 50. Então, para ser maior que R$50, eu vou ter 35 menos 4, que é igual a 31. Letra C. 31 combinações possíveis, eu teria um número maior que R$50. A soma, né, maior que R$50. Ok? Agora essa aqui também é maneira. No peão representado a seguir, VAB é a seção meridiana de um cone circular reto. VAB, como se você cortasse o peão ao meio, essa é a seção reta que você vê. E a geratriz do cone mede 12 centímetros. A gente já deveria saber que a geratriz é esse lado aqui, quando você corta o peão ao meio, é justamente qualquer segmento de reta que liga a circunferência dessa base do cone até o vértice. Então, isso aqui, essa medida aqui é 12 centímetros, tá bom? Mas ele explica isso. Assim, VA igual a VB, VA igual a VB, que é igual a 12. E AB é o diâmetro da base do cone, de A até B. Se você olhar o cone de frente, né, de baixo para cima, né, você vai ver que isso aqui é um círculo que tem um diâmetro que ele chama de AB. É como se você olhasse por baixo, você ia ver isso aqui. Aqui está o A, aqui está o B, tá bom? Olhando aqui. Isso aqui, esse desenho azul, eu já fiz para ajudar, tá? Mas, basicamente, eu peguei esse plano que ele está aqui e olhei de cima. Então, esse aqui é o ponto P. Eu vou voltar lá no enunciado. Esse aqui é o ponto A. Isso aqui são 120 graus, tá? Só estou olhando de cima. Ao ser lançado, esse peão cai sobre o plano horizontal e rola, sem deslizar, ou seja, não vai arrastando, ele só vai rolando, com a sua geratriz apoiada nesse plano. O peão dá apenas uma volta. Então vamos lá. Se esse peão ficasse rodando indefinidamente, né, roda para lá, roda para cá, ele ia acabar desenhando esse círculo que está aqui nesse plano, que seria esse círculo aqui. Mas, como ele rola uma vez só, ele começa, por exemplo, do ponto que é o A, e aí vai rolando, 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 até de novo aqui estar o ponto A. Ele roda aqui. Então, esse pedaço aqui, esse desenho aqui que tem 120 graus, nada mais é que a planificação dessa parte do cone. A planificação, basicamente, é isso aqui com mais a base, que a gente já viu lá com os diâmetros AB. Então, isso aqui nada mais é que a planificação dele, tá? O peão dá apenas uma volta completa em torno do seu eixo, descrevendo o setor circular AVP. O V está aqui. De centro V e ângulo central 120 graus. A medida do diâmetro AB em centímetros é igual a... Ora, essa base do cone é como se fosse, na hora da planificação, o círculo que fica aqui. Basicamente, ele tem que ter de comprimento, esse comprimento aqui, tem que ser igual a esse comprimento AP, para que ele possa fechar e fazer um cone novamente. Basicamente é isso. Então, a primeira coisa, eu tenho que achar esse comprimento de A até P. Bom, eu tenho aqui que esse raio nada mais é que a própria geratriz, ou seja, 12. Né? A distância entre A e V, ou B e V. 12. Então, o ciclo completo, que é 360 graus, corresponde a 2πr. 2 vezes π vezes esses 12. Ok? Corresponde a isso. Como eu tenho só 120 graus, isso aqui vai dar x. E aí eu calculo isso aqui. Aqui eu já posso até ir cortando, dividindo por 120 aqui dá 3. E aqui 1. A gente já ia ver que isso aí ia dar 1/3 do total, né? Mas vamos lá. X, né? 3x é igual a 24π. Então, x, que é esse comprimento de A até P, é igual a 8π. Ok? Esse 8π é também o comprimento dessa circunferência, né, desse círculo que fecha o cone. Então,
Esse 8π é 2πr desse raio menor aqui desse círculo. O raio é a metade do diâmetro. Então, eu tanto posso dizer que o comprimento de uma circunferência é 2πr, como posso também dizer que ele é πd, ou seja, π vezes o diâmetro, sem problema nenhum. Então, esse 8π, que é o comprimento da circunferência, nada mais é que π vezes o diâmetro, que é o que ele quer. π vezes AB, é o diâmetro que ele quer. Cota π com π, o diâmetro que ele quer, é igual a 8. Como tudo está em centímetros, 8 centímetros. Letra B. Então vocês percebem que não é que a prova estivesse difícil ou fácil. Tem uma ou duas questões ali que vocês viram que era olhar e fazer, tá? Não tinha muita dificuldade. E as outras, você tinha que recorrer à definição. A definição de cada coisa. Se você soubesse a base, apenas a base disso aqui tudo, você iria trabalhar, e lógico, sempre se pode errar numa conta, algo assim, mas vocês conseguiriam chegar lá. As únicas questões que eu acho que precisaram um pouquinho mais, né, de tato foram essas aqui da média, né, que você teve que fazer uma jogadinha aqui. E também essa da garrafa aqui, que como eu falei, eu achei o enunciado ficou um pouquinho confuso. Mas enfim, está resolvida a questão aí também, tá bom? Espero que todos tenham se dado bem nessa prova. Se vocês gostaram da resolução do vídeo, dá uma curtida nesse vídeo, deixe seu comentário e também se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre resolvendo questões também de outras provas e também dando alguns vídeos teóricos, tá? Um grande abraço!